pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós falaremos sobre nutrição de precisão para frangos de corte. Alguma vez na sua vida você já deve ter escutado que comer uma quantidade exagerada de frango, ou até mesmo por vários dias seguidos, poderia trazer consequências negativas para o seu corpo devido à quantidade de hormônios introduzidas nesses animais. Hoje nós sabemos que isso não passa de um mito, pois desde 2004 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aboliu essa técnica. Olá pessoal, nós estamos hoje aqui com a dona Rosemary dos Santos. Ela é formada em gastronomia pela Universidade Católica de Brasília e ela vai conversar um pouco com a gente sobre a diferença na introdução dos hormônios antigamente e como funciona hoje em dia na alimentação desses animais e na forma de vida deles até chegar na nossa mesa. Boa tarde, Rosemary. Boa tarde, Luca. Então, o que mudou no seu conhecimento sobre esse assunto depois da sua formação? Uma das coisas que eu achei interessante, que antes eu achava que tudo era hormônio no frango, e aprendi que hoje eles dão antibiótico para eles. Mas o mais importante do frango para chegar na nossa mesa é os nutrientes e a ração. Isso que para mim é o que vale, sempre olho a procedência do frango. De 2004 para cá, a criação de frango tornou-se algo extremamente preciso por conta dos avanços genéticos, do manejo do local de criação desses animais e principalmente por conta da alimentação. Depois de todos esses avanços e com o enrijecimento da vigilância sanitária no Brasil, essa proteína tornou-se a mais consumida atualmente, por conta do custo-benefício que ela traz ao cidadão brasileiro. Devido a esses fatores, nós resolvemos explicar como deve ser feita a nutrição ideal desse animal, de forma com que favoreça o seu crescimento de maneira nutritiva e com qualidade. Acompanhe as explicações a seguir. A carne de frango é o tipo de carne que é mais consumida no nosso país, e isso se deve pelo fato de que é uma carne muito nutritiva e é uma carne de baixo custo. Então é um ótimo custo-benefício ao fim das contas, porque abrange e alcança pessoas de camadas sociais diferentes. O fato de que da falácia de que o frango tem hormônios é um mito, como já comentado anteriormente, porque o desempenho, o crescimento desses animais se deve ao fato de que foram implementadas essas novas coisas e principalmente a implementações na alimentação desses animais. Passou-se a alimentar esses animais com rações cada vez mais nutritivas e com proteínas e enzimas e outras coisas, outros constituintes que ajudam muito e agregam para que esses animais tenham uma melhor digestão, que tenham um melhor crescimento e que sejam cada vez mais positivas nesse sentido, para que no final das contas tenham um maior aproveitamento dessa carne. Uma das partes mais custosas em relação à criação desses frangos de corte é com certeza a nutrição deles, ou seja, a alimentação, porque essa alimentação ela tem que ser adequada, ela tem que ser realizada por profissionais, por nutricionistas que têm os conhecimentos técnicos em relação aos aminoácidos, aos minerais, às proteínas, às vitaminas, aos ácidos graxos, em relação à quantidade de água que esses animais têm que tomar. Enfim, todas essas quantidades têm que ser certinhas. Quanto maior o cuidado enfim, em relação a isso, melhor o frango fica, mais desempenho ele vai ter, né? E ao fim das contas, o frango vai chegar ao prato das pessoas de forma mais barata e chegar aos mercados, né, de forma mais barata, e para as pessoas vai ser um alimento mais saudável. Esses nutrientes que são usados em pequenas quantidades na alimentação desses animais, nos frangos, né, são chamados microingredientes e eles são adicionados às rações desses animais através de misturas pré-vitamínicas e minerais. Eles descobriram como cada constituinte age em excesso ou em falta desses animais através de estudos, né? Então, por exemplo, eles descobriram que ácidos como a metionina e a cistina são em excesso na alimentação, elas diminuem o pH e causam acidez metabólica, que causam uma maior acidez na circulação sanguínea desses animais, o que não é satisfatório, então eles têm que tomar cuidado com esse constituinte. E a lisina e a treonina são aminoácidos que são muito bons para o crescimento muscular desses animais. E outro aminoácido muito importante é a glicina, que
participa do ciclo da ureia, pois ajuda na eliminação do ácido úrico. Então, esses aminoácidos em falta prejudica muito o animal, porque causa deficiência no crescimento desse animal. A deficiência de vitaminas na alimentação desses animais, de uma ou mais vitaminas, pode resultar numa queda na produtividade pois resulta numa queda no crescimento desses animais. Então, a suplementação vitamínica é muito importante. Ela evita doenças nos animais, porque aumenta a imunidade desses animais. Então, tem efeitos muito positivos e é muito importante a implementação de vitaminas na alimentação desses animais, e é isso que eles realizam. Ao se considerarem alternativas de ingredientes como trigo, sorgo, farinhas animais, cevada, etc., para essas rações, elas buscam alternativas que tenham vantagem no preço, contudo, sempre pensando na qualidade. Muitos experimentos e estudos foram utilizados para testar alimentos alternativos, e os resultados apontaram uma redução no custo final da produção, sem alterar a padronização das proporções e quantidades, nutrientes e micronutrientes das rações que são destinadas a esses animais. As dietas, elas precisam ter especificações de qualidade de ingredientes, e dentre essas especificações, as exigências do frango de acordo com seu peso ou fases produtivas. Existe uma tabela explicando que para cada fase de vida do frango existe uma quantidade específica de proteínas, de cálcio e, enfim, desses subprodutos para que ele possa crescer de maneira saudável e rápida para chegar no prato do consumidor. Probióticos são micro-organismos vivos que, ao serem digeridos, colonizam o intestino desses animais e por isso tem se usado na sua dieta, substituindo os antibióticos e evitando assim a resistência de bactérias nesses animais. Enzimas também são usadas e são proteínas que aceleram as reações químicas. Gorduras são grandes fornecedores de energia prontamente disponíveis e de ácidos graxos, os quais são importantes para a produção de anticorpos, coagulação adequada do sangue, entre outros. Um dos itens mais importantes na qualidade dos ingredientes está relacionado com a presença ou não de microtoxinas na ração, que são substâncias químicas tóxicas produzidas por fungos. Essas são prevenidas nos animais pela utilização de cereais de qualidade, cuja umidade dos grãos não seja superior a 14%, pois níveis mais altos estimulam a presença de fungos. Para entrarem na fabricação de rações, as dietas precisam ter especificações de qualidade de ingredientes, e dentre essas especialidades, as exigências dos frangos de acordo com seu peso ou fase produtiva, ou seja, cada fase de vida do frango, do animal de corte, da ave de corte, exige um nível nutricional diferente, exigindo que a ração seja diferente para cada fase. Para que as rações sejam validadas, possam ser utilizadas nas produções, elas precisam atingir esses níveis de nutrição para que o frango possa se desenvolver bem e bem para o prato do consumidor. Em resumo, podemos concluir que não há nada de suspeito na alimentação recebida pelos frangos, sendo assim uma carne confiável e de alta qualidade. O processo envolve atenção e cuidados e um foco intenso na bioquímica envolvida. Aminoácidos, proteínas, lipídios e outros compostos vitamínicos e minerais são os responsáveis pela manutenção da qualidade da carne. O avanço tecnológico é claramente percebido nesta imagem, em que compara frangos de antigamente com o atual Chester natalino, que pesa em volta de 4,5 kg. Esse resultado só foi alcançado por inúmeros estudos químicos e em contato com veterinários especializados em dieta e nutrição animal. A combinação de compostos está sempre sendo estudada e sendo melhorada, tanto para o bem-estar animal quanto do humano. Espero que tenhamos esclarecido as suas dúvidas sobre o consumo tão rotineiro e que a bioquímica envolvida nesse assunto tenha servido de confirmação para a qualidade do produto final. Muito obrigada e um ótimo dia!